O supra-orgânico na geografia cultural americana. Autor: James Duncan. Resumo: o modo supra-orgânico de explicação na geografia cultural retifica a noção de cultura, atribuindo-lhe status ontológico e poder causativo. Esta teoria da cultura foi esboçada pelos antropólogos Alfred Kroeber e Robert Louis durante os primeiros 25 anos do século XX. Posteriormente elaborada por Leslie White e transmitida para Karl Swear e alguns de seus alunos em Berkeley. Segundo esta teoria, a cultura é vista como uma entidade acima do homem, não é redutível às ações dos indivíduos e misteriosamente respondendo às leis próprias. Argumenta-se que a explicação deve ser descrita em termos de nível cultural e não em termos de indivíduos. Após demonstrar que inúmeros importantes geógrafos culturais apoiam esta teoria, as suposições centrais desta teoria são sujeitas a uma análise crítica. Tais suposições incluem a separação individual da cultura, a retificação da cultura, a suposição da homogeneidade interna dentro da cultura, a caracterização da cultura como uma configuração de tipos de personalidade, modais e valores idealizados, e do uso implícito da teoria pavloviana do condicionamento. Palavras-chave: espaço, geografia cultural, superorgânico e cultura. Introdução. Em 1963, Harold Brookfield apontou que os geógrafos culturais, abre aspas, raramente procuravam explicações em assuntos como comportamento humano, atitudes e crenças, organização social e características e interrelações de grupos humanos. Fecha aspas. Extraordinariamente, a situação pouco mudou nos últimos 15 anos. Neste artigo, examina o modo de explicação na geografia cultural que retifica o conceito de cultura, atribuindo-lhe status ontológico e poder causativo. No processo, o status ontológico elimina os problemas relativos às questões da psicologia social e organização social acima relacionadas. Deve-se acrescentar que a retificação é uma falácia através da qual construtos mentais ou abstrações são entendidas como tendo substância, isto é, existência independente e eficácia causal. Trata-se de um problema difundido em toda a geografia e na ciência social em geral. Portanto, os argumentos apresentados têm implicações para além do assunto imediato deste ensaio. Quase todas as mais importantes teorias sobre o homem e a sociedade podem ser classificadas como holísticas ou individualistas, dependendo da natureza de suas soluções para os, abre aspas, problemas de homens de ordem, fecha aspas, na sociedade. A explicação holística versus individualista permanece como ponto de importante controvérsia na ciência social, embora frequentemente não explicite a questão em seus trabalhos. A maioria dos cientistas sociais está muito engajado nesta controvérsia. Na geografia cultural e na antropologia, a forma de holismo em torno da qual a controvérsia está centralizada é conhecida como supra-orgânica. A teoria da cultura enquanto entidade supra-orgânica foi esboçada pelos antropólogos Alfred Kroeber e Robert Louis durante os primeiros 25 anos do século XX, sendo posteriormente elaborada por Leslie White. A cultura era vista como uma entidade acima do homem, não redutível às ações dos indivíduos e misteriosamente respondendo a leis próprias. Além disso, foi essa visão de cultura que passou a dominar a geografia cultural. Esta perspectiva foi adotada especificamente por Karl Swear, ao se associar a Kroeber e Louis em Berkeley nas décadas de 1920 e 1930, sendo posteriormente transmitida para seus alunos. Embora muitos alunos da escola, abre aspas, escola de Berkeley, fecha aspas, de Swear frequentemente citem a definição de cultura de Kroeber, e não a tenham nem rejeitado ou substituído, não se pode ter absoluta certeza sobre até que ponto adotam tal definição. Wilber Zelinsky, entretanto, é excepcionalmente explícito no seu uso da teoria. Se outros geógrafos culturais não apoiam esta tese, eles podem, contudo, ser acusados por citarem e aparentarem apoiá-la sem qualificação. De fato, a ambiguidade com a qual muitos geógrafos culturais
abordam a questão da natureza supraorgânica da cultura, revela um fracasso no entendimento das implicações desta posição. Isto pode ter sido exacerbado na importante introdução de Wagner e Milkes à geografia cultural, na qual descrevem que, abre aspas, o geógrafo cultural não está, isto é, não deve estar, preocupado em explicar as dinâmicas internas da cultura. Fecha aspas. Wagner, desde então, retraiu-se desta posição, bem como Milsek, que recentemente escreveu, abre aspas, a maior parte dos geógrafos tem adotado uma atitude de laissez-faire frente aos significados da cultura, talvez devido à crença errônea de que uma concordância a respeito desta questão já tenha sido alcançada pelos antropólogos. Os geógrafos não têm só frequentemente ignorado a variedade de definições alternativas de cultura, que podem ser obtidas da antropologia, mas ao aceitarem o conceito supraorgânico de cultura, escolheram inadvertidamente uma teoria que vem sendo amplamente contestada e há muito tempo rejeitada pela grande maioria dos antropólogos. Enquanto esta, por si só, não é uma razão para que os geógrafos, a exemplo dos antropólogos, também rejeitem a teoria. É surpreendente constatar que não se tenha tentado defender a posição diante de tais críticas. A falta de interesse em relação a debates teóricos fora da geografia pode ser o resultado de, abre aspas, se considerar a disciplina como uma iniciativa autônoma alheia às ciências sociais e naturais. Fecha aspas. De qualquer forma, Milsek exigiu recentemente que os geógrafos retificassem a situação, dando, abre aspas, maior atenção para o modo pelo qual eles desejam empregar o conceito de cultura. Fecha aspas. Este artigo tenta oferecer uma modesta contribuição para este esforço, ao examinar o conceito de cultura empregado por vários geógrafos culturais importantes, à luz de debates em andamento sobre a noção fora da geografia. A separação entre indivíduo e sociedade. Atualmente, no pensamento popular e não acadêmico, a distinção entre indivíduo e a sociedade é virtualmente aceita como dada. Isto não foi sempre assim. Conforme Erich Fromm, entre outros, sugeriu na Europa medieval, abre aspas, uma pessoa era idêntica ao seu papel na sociedade. Era um camponês, um artesão, um cavaleiro, e não um indivíduo que viesse a ter esta ou aquela ocupação. Fecha aspas. Raymond John Williams comenta que a distinção feita entre indivíduo e sociedade, entre parênteses, ou cultura, está assentada na língua inglesa. Esta distinção, ele argumenta, ganhou popularidade em um momento histórico específico e agora estabeleceu-se em nossas mentes como absoluta. A maioria das teorias nas ciências sociais hoje em dia apoia-se na suposição de que os indivíduos são otimísticos e, portanto, independentes uns dos outros. Isto não resolve o problema acerca da ordem que se encontra na sociedade, a não ser que esta ordem seja imposta por uma força externa incognoscível. Conforme mencionado acima, há duas soluções mais importantes para este problema, uma individualista e outra holística. A discordância entre seguidores das duas posições é a seguinte: devemos considerar os eventos sociais de larga escala como mera agregação das ações, atitudes e circunstâncias dos indivíduos que participam destes eventos ou são sensíveis a resultados, como deve ser o caso, ou os eventos devem ser explicados em termos de, abre aspas, seu próprio nível de análise autônomo e macroscópico, fecha aspas. Seriam, citando Drey, abre aspas, conjuntos sociais não os seus elementos humanos, que os verdadeiros indivíduos históricos. Individualistas como J.W.N. Botkin alegam que os indivíduos é que são as forças ativas, enquanto holísticas, como Maurice Malderban, alegam que os conjuntos sociais é que devem ser estudados. Ambas as posições aceitam que é razoável argumentar que as explicações devem ser fundamentalmente organizadas em termos de conjuntos sociais, e não de agentes humanos individuais, ou por outro lado, que as explicações, entre aspas, profundas, devem ser traçadas em termos de indivíduos e nunca de conjuntos sociais. A suposição
é a de que os indivíduos logicamente antecedem conjuntos sociais maiores ou vice-versa. Aquelas forças externas que foram invocadas para a meditação entre os indivíduos atomísticos incluem Deus, a cultura, as leis, os contratos sociais, os monarcas absolutos, as normas, os valores e a mão insensível do mercado. Individualistas como Hobbes consideravam os indivíduos como portadores de interesses predatórios incapazes de cooperar sem transferir suas forças individuais para um soberano absoluto. A solução de Locke é semelhante, porém mais atenuada. Suas forças externas são as instituições, leis e princípios. Os holistas acreditam que os eventos de larga escala, como o declínio de nações, são autônomos e amplamente independentes dos indivíduos que deles participam. A ordem, portanto, é alcançada na medida que as configurações de larga escala, entre aspas, resolvem-se por si próprias, ou, entre aspas, procuram seu equilíbrio. Uma das mais importantes afirmações modernas da posição holística foi feita por Hegel. Seu conceito de Geist, entre parênteses, espírito, é talvez o objeto transcendental essencial que são derivadas subsequentes, entre aspas, soluções holísticas para tal como a, entre aspas, consciência coletiva de Durkheim, a, entre aspas, sociedade de Parsons ou, entre aspas, supra-orgânico de Kroeber. A sociologia de Durkheim é um exemplo clássico de holismo transcendental. Ele via a sociedade sui generis, como irredutível aos indivíduos. Ele estabelece um elo lógico-crítico entre o idealismo hegeliano e a antropologia cultural, porque seu trabalho representa uma transmutação indireta das nações hegelianas para a ciência social. Sempre que eu utilizar o termo holismo, estarei considerando a perspectiva filosófica relativamente forte do holismo, entre aspas, transcendental, no qual o todo e não as partes individuais é a força ativa determinante. Os indivíduos são agentes passivos desta força. Sua aparente atividade é atribuída aos seus papéis como a causa, entre aspas, eficiente, em oposição à causa, entre aspas, formal. Esta distinção aristotélica é crucial para o entendimento de qualquer forma de holismo transcendental, porque, por detrás de toda a descrição das ações de indivíduos, esta é a suposição de que estes indivíduos são meros agentes que cumprem tarefas determinadas por uma causa formal transcendental, isto é, a sociedade, a cultura e Deus. Leitores não atentos, bem como autores de trabalhos relevantes, nem sempre podem lembrar-se das implicações lógicas de tal ponto de vista, especialmente quando inseridas no contexto da descrição empírica. O supra-orgânico na antropologia americana. Kroeber e White. Alfred Kroeber desenvolveu a sua tese da autonomia da cultura em um artigo seminal intitulado The Supra-Organic. Este trabalho marcou o início do determinismo cultural na antropologia americana, uma perspectiva que só começou a perder o seu vigor nos anos 50. Para Kroeber, a mudança do individual para o social e cultural não constitui um, abre aspas, elo numa corrente, nem um passo em um caminho, mas um salto para outro plano. Fecha aspas. Ele concebeu a realidade como sendo composta por alguns níveis, começando com o inorgânico na base, seguido pelo orgânico, que por sua vez é coberto por um nível psicológico ou biofísico, e finalmente coroado pelo nível social ou cultural. Embora cada um desses níveis esteja conectado com os níveis imediatamente acima e abaixo, abre aspas, constituiu-se numa área de investigação distinta e separada, como seus próprios fatos especiais e explicação casual. Fecha aspas. Não se poderia transferir a explicação em um dado nível para o outro. Kroeber e Liu preocuparam-se muito com a relação do indivíduo no meio social supra-orgânico. Isto foi, em parte, uma tentativa para distinguir a antropologia da psicologia, e mais tarde da sociologia, focalizando a cultura como sendo um nível independente da realidade, ao elevar a cultura a um nível supra-humano.
O antropólogo não tinha mais necessidade dos indivíduos e, portanto, não precisava dos processos psicológicos. A visão de cultura de Kroeber como uma coisa sui generis, compartilhada por Liu, para quem? Citação. A cultura é algo sui generis, que só pode ser explicada em seus próprios termos. O etnológico irá explicar um dado fato cultural unindo-o a um outro grupo de fatos culturais, ou demonstrando algum outro fato cultural a partir de qual aquele fato foi desenvolvido. Em The Superorganic, Kroeber, primeiro, voltava-se para a questão da relação do individual com o nível sociocultural. Abre aspas. 1000 indivíduos não fazem uma sociedade. Eles são uma base potencial de uma sociedade, mas não são. Eles mesmos que a causam. Fecha aspas. Na verdade, é o nível sociocultural que faz com que os homens comportem-se de maneira que se comportam. Abre aspas. Quando uma maré permanece de uma forma por 50 anos, os homens flutuam nela, ou nadam com dificuldade através da correnteza. Aqueles que enfrentam o vasto curso da água condenam a si mesmo a priori e futilidade da proeza. Fecha aspas. E vai além. Abre aspas. O efeito concreto de cada pessoa sobre a civilização é determinado pela própria civilização. Fecha aspas. Kroeber argumenta que não precisamos nos preocupar com o indivíduo, porque ele é um mero agente das forças culturais, um mensageiro levando informação através das gerações e de lugar para lugar. O código de valores foi central para a noção de supra-orgânico de Kroeber, e similarmente para o Durkheim e Tal-Coparsos na sociologia. Os valores permitiam ao supra-orgânico atuar, tomar o controle das mentes humanas e forçá-las a conformar-se com a sua vontade. O código de valores é considerado como equivalente supra-orgânico do código genético. Enquanto os organismos interferidores são controlados internamente, o homem é controlado externamente por valores. Kroeber e White, em geral, concordavam sobre o conceito de supra-orgânico, embora eles discordassem sobre outras questões como a concepção materialista do mundo de White, na qual a tecnologia era uma força determinante. White acreditava que o homem deve ser levado em consideração quando examinamos a origem da cultura. Isto feito, a cultura deve ser aplicada sem referência ao homem, individual ou coletivamente. Abre aspas. O homem é necessário para a existência e funcionamento do processo cultural, mas ele não é necessário para uma explicação de suas variações. Fecha aspas. Segundo White, a cultura originou-se e está passando por um processo contínuo de melhoria devido à, abre aspas, habilidade neurológica do homem para criar símbolos. Fecha aspas. A partir do momento que a cultura se desenvolveu, ela tornou-se extrassomática, obedecendo às leis de seu desenvolvimento, completamente independente das leis que regem seus mensageiros humanos. A cultura gera suas próprias formas, independente dos homens, e aqueles que não forem úteis para seus propósitos são descartados. Esta evolução gradual da cultura é baseada nos fluxos de energias que são capturados e postos em ação pela sociedade através da tecnologia. O conceito de símbolo tem um papel importante na teoria da cultura de White. Os termos símbolo e simbólico, ele acredita, podem ser usados para se referir ao comportamento humano e aos processos psicológicos. Entretanto, isto é, esfera da psicologia. Os símbolos também podem ser considerados um contexto extrassomático, em relação direta com outros símbolos sem a mediação dos indivíduos, o que ele alega ser um processo cultural. Inúmeros geógrafos, conforme veremos, referem-se a esta última utilização do termo símbolo. White talvez seja mais assertivo que Kroeber, ao afirmar a natureza supra-orgânica da cultura. Abre aspas. Se o comportamento das pessoas é determinado pela cultura, o que determina a cultura? A resposta é que ela própria se determina. A cultura pode ser considerada como um processo sui generis. Fecha aspas. White afirma que a cultura torna-se variável através de mensageiros humanos, mas, abre aspas, devemos considerá-la separadamente de seus mensageiros humanos quando estudamos a sua estrutura e seus processos. Fecha aspas. Assim como Durkheim,
Kroeber, Liu e outros holistas transcendentais, ele acredita que a cultura não pode ser reduzida ao indivíduo. Através desses autores, este ponto de vista vem exercendo uma grande, apesar de decrescente, influência na antropologia cultural americana e, por extensão, na geografia cultural americana. O supra-orgânico na geografia cultural americana. Muitos geógrafos culturais famosos referem-se ao conceito de cultura de Kroeber e White. Desde que ambos antropólogos tornaram-se conhecidos como expoentes máximos de uma teoria supra-orgânica da cultura, pode-se supor que os geógrafos em questão concordam com esta teoria. Nem todos estes geógrafos podem ter consciência de todas as implicações da posição extremada de Kroeber. Contudo, seus trabalhos incorporam a forma do argumento supra-orgânico, que elimina muitas variáveis críticas de natureza sociopsicológicas e socio-organizacionais, devido a propriedades causais ativas atribuídas à cultura pela teoria. Karl Sowers foi a figura hegemônica na geografia cultural americana. Os principais temas desse campo, a saber, a ecologia cultural, a difusão de artefatos e ideias e a percepção cultural da paisagem, estiveram presentes em seu trabalho. Sowers reconheceu sua, entre aspas, dívida intelectual para com os geógrafos culturais alemães do final do século XIX e início do século XX, especialmente Hetzel, Schulter e Hahn. Sowers considerava Hetzel, acima de todos os outros, como o pai da geografia cultural. Hetzel, por sua vez, foi profundamente influenciada por Herbert Spencer, um expoente da teoria supra-orgânica e quem, na verdade, criou o termo, entre aspas, supra-orgânico. Sowers foi também igualmente influenciado pelas ideias correntes da antropologia americana. Durante seus primeiros anos em Berkeley, estabeleceu fortes vínculos com o departamento de antropologia e, em particular, com Kroeber e Liu. Na verdade, foi Liu quem o apresentou ao trabalho de Hetzel. A partir disso, Sowers assimilou a teoria da cultura que viria a permear todo o seu ensino e pesquisa posteriores. Sowers menciona a importância para ele dos antropólogos de Berkeley em seu The Morphology of Landscape, onde aprova a obra Anthropology de Kroeber. Outras evidências da influência da antropologia kroeberiana em Sowers residem no fato de que os temas de reconstrução histórica, área cultural e difusão que Sowers introduziu na geografia americana nos anos 20 foram os mesmos que Boas e seus discípulos. Kroeber, Wissler, Liu, Goldsworth, Ressorkovich e Speyer vinham trabalhando desde o primeiro momento que Boas tornou-se interessado em tais tópicos na década de 1990. Embora a influência dominante da concepção de cultura em Sowers foi indubitavelmente a de Kroeber, é interessante notar que ele também se refere favoravelmente a Spengler, outro superacionista em The Morphology of Landscape. É difícil precisar até que ponto Sowers comunicou sua noção de cultura aos seus alunos. Spencer sugere que nos anos 30 Sowers estimulou seus alunos a se familiarizarem com o conceito de cultura. Parsons afirma que, abre aspas, todo homem fez cursos com Kroeber e Robert Liu. Fecha aspas. Eknath relata, abre aspas, eu recebi muito de Kroeber, fiz mais cursos em antropologia do que em geografia. Fecha aspas. Entretanto, Soper sugeriu que durante o final dos anos 40 e início dos anos 50, os alunos de pós-graduação de geografia em Berkeley não eram obrigados a ler Kroeber ou outros teóricos culturais, pois suponha-se que eles simplesmente, abre aspas, sabiam o que era cultura, fecha aspas. Talvez isso indique que Sowers tenha utilizado o conceito de cultura dos antropólogos durante os primeiros anos em Berkeley, incitando seus alunos a fazerem o mesmo, mas que posteriormente uma definição aceitável de cultura já havia sido estabelecida, e, portanto, maiores explorações em torno do conceito não se tornaram mais necessárias. Embora nem todos os geógrafos culturais se refinaram diretamente ao trabalho dos antropólogos, alguns o fazem.
Zelensky, por exemplo, faz referência ao The Nature of Culture de Kroeber, The Science of Culture de White e The Evolution of Civilization de Kigley. Zelensky diz que ele supõe, citação, seguindo os passos de Alfred Kroeber e algumas reservas mentais, e aquelas de Leslie White, que a cultura é, em grande parte, um sistema autônomo, virtualmente, entre aspas, supra-orgânico, que funciona e se expande a partir de sua própria lógica interna e um suposto conjunto de leis, e assim o faz com um grande grau de liberdade, do controle comunitário ou do indivíduo. Wagner e Mixel sugerem a introdução à geografia cultural, que os leitores interessados em dedicar-se aos conceitos de cultura devem procurar ler The Science of Culture de White, A Critical Review of Conceptions and Definitions de Kroeber e The Nature of Culture de Kroeber. Wagner e Mixel citam também The Science of Culture de White em razão da noção de símbolo, que, como mencionado acima, exerceu um papel crucial ao seu desenvolvimento no seu determinismo cultural. Demais autores, como Brock e Webb, indicam aos seus leitores Anthropology de Kroeber e The Science of Culture de White. Carter refere-se a Kroeber, assim como Spencer, que não só se refere a Kroeber e White, como também a Culture and History, Prolegomena to the Comparative Study of Civilization, de Bagby. Deve-se ressaltar que Bagby é um superacionista que recorre constantemente a Kroeber, a quem dedica seu livro. É importante acrescentar que tais geógrafos não discutem outras teorias da cultura. As premissas do supra-orgânico. A cultura como externa aos indivíduos, Kroeber e White apresentaram distinções entre a biologia, da qual a psicologia era considerada parte, e o supra-orgânico, que se baseia em fatos sociais ou culturais que transcendem o indivíduo e ao mesmo tempo moldam suas ações. Inúmeros geógrafos culturais fizeram semelhantes afirmações. De acordo com Souher, a geografia humana está somente voltada ao nível supra-orgânico de investigação. Abre aspas. A geografia humana, então, diferentemente da psicologia e da história, é uma ciência que não tem nada a ver com os indivíduos, somente com as instituições humanas ou culturais. Fecha aspas. De modo similar, Zelensky afirma: estamos descrevendo a cultura e não os indivíduos que nela participam. Obviamente, a cultura não pode existir sem os corpos e as mentes que lhe dão vida. Mas cultura é também algo desses participantes, e para além deles. A sua totalidade é distintamente maior que a soma de suas partes, uma vez que ela é de natureza supra-orgânica e supra-individual. Uma entidade com uma estrutura, um conjunto de processos e ímpeto próprio, embora claramente suscetível aos eventos históricos e condições socioeconômicas. Apesar da visão de Zelensky de que a cultura é algo separado dos indivíduos, ela precisa dos indivíduos para se realizar. Conforme foi mencionado acima, isto segue o uso feito por Kroeber e White da distinção aristotélica entre causas formais e eficientes de um evento. Os homens atuando como causas eficientes são descritos como, entre aspas, meros agentes, entre aspas, portadores ou, entre aspas, mensageiros da cultura. A causa formal, a cultura, torna-se, portanto, retificada. Ela tem o poder de fazer as coisas. Zelensky afirma que o processo cultural é uma das poucas grandes causas primárias que dá forma àquelas diferenças de lugar para lugar, de fenômenos sob ou perto da superfície da Terra que nós geógrafos estudamos. E esta poderosa, quase soberana força primordial deve dividir o estrelato em nossa pesquisa e pedagogia, junto com os agentes geomorfológicos, processos climáticos e biológicos, e a operação das leis econômicas. Em The Cultural Geography of the United States, Zelensky escreve que, abre aspas, o poder exercido sobre as mentes de seus participantes por um sistema cultural é difícil de se exagerar. Fecha aspas. Ele enfatiza a autonomia da cultura, alegando que ela evolui a partir da, abre aspas, reação entre os elementos culturais recentemente justapostos. Fecha aspas.
Ele também afirma que forças culturais que não podemos ainda identificar têm estado ativas, selecionando membros da comunidade com potencial em termos de características sociais e econômicas, e preferência para áreas específicas e ambientes. Surré também faz alusão ao poder da cultura de fazer as coisas, apontando em The Morphology of Landscape que, abre aspas, a cultura é o agente, a área natural é o meio, e a paisagem cultural é o resultado. Zelinsky afirma que há 6 princípios em geografia cultural que, abre aspas, são, no mínimo, implicitamente aceitos por nossos companheiros, fecha aspas, outros geógrafos culturais. O primeiro destes 6 princípios é o de que, abre aspas, a cultura é um fator genético primordial, junto com o físico e o biológico, na determinação do caráter dos lugares, fecha aspas. Evidentemente, Zelinsky acredita que seus companheiros geógrafos culturais aceitam implicitamente, se não explicitamente, que a cultura é uma entidade supraorgânica. Spencer e Thomas acrescentam um aspecto evolutivo para este argumento, ao declararem que a cultura tem se fortalecido ao longo dos milênios, tornando-se agora uma força controladora. Citação: o peso progressivo individual da cultura aumentou, com força total. Na medida em que nos aproximamos da era moderna, podemos notar que a cultura tem uma força e importância quase que à parte das pessoas da sociedade, que possuem uma determinada cultura. Às vezes parece que a dinâmica cultural americana controla os americanos, como na tendência direcionada a uma automação maior, gostemos ou não disso. George Carter parece adotar uma postura cultural determinista quando escreve que temos estudado muitos exemplos de culturas em atividade. Assim sendo, na Califórnia, os índios, os mexicanos, os espanhóis e os americanos, nesta ordem, atuaram no mesmo ambiente, cada um deles escolhendo seu modo de vida, dentre uma variedade de possibilidades que existiam com base em suas percepções culturalmente determinadas. Entretanto, Carter deixa um fio de esperança para o indivíduo. Ao falar de um poderoso e eficiente inspetor real na Colômbia no século XVIII, ele declara, abre aspas, aqui nós encontramos o papel do indivíduo incomum e vemos que dentro de uma cultura há ainda espaço para o exercício da vontade individual. Fecha aspas. Evidentemente, na opinião de Carter, somente o indivíduo mais poderoso e, entre aspas, incomum, tem a capacidade de exercer sua vontade individual. O resto de nós é supostamente, nas palavras de Kroeber, arrastado pela maré cultural. Mixel, em seu recente discurso presidencial na Association of American Geographers, declarou a análise crítica de Brockfield sobre a geografia cultural deve ser levada em consideração e que os geógrafos culturais devem tentar lidar não somente com, entre aspas, cultura material e modo de vida, mas também com, entre aspas, as engrenagens da sociedade e as razões para um comportamento humano. Contudo, Brockfield, neste caso em particular, adotando um posicionamento individualístico, argumenta que se os geógrafos têm que estudar processos e não simplesmente descrever padrões, eles devem estudar o comportamento de pequenos grupos de indivíduos em uma microescala. A visão de que a explicação fundamental deve ser em termos de indivíduos não é compatível com a abordagem supraorgânica para a explicação. Deste modo, a sugestão de Mixel pode ser ainda mais radical do que aparenta à primeira vista, uma vez que pode implicar o abandono da visão supraorgânica. Crítica às premissas supraorgânicas. A noção de que há níveis distintos de realidade, o orgânico, entre parênteses, o psicológico, e o supraorgânico, entre parênteses, ou cultural, tem sido criticada por apresentar dificuldades metodológicas. Em 1917, no mesmo ano em que Kroeber propôs sua noção de supraorgânico, Edward Sapir escreveu uma resposta denominada, abre aspas, Do we need a superorganic? Fecha aspas. Ele contestou a noção de níveis, argumentando que os métodos através do qual os níveis culturais e psicológicos são identificados é, entre aspas, essencialmente arbitrário. Não está claro como se decide que comportamentos são explicados em nível individual e outro em nível supraorgânico.
Outro problema relacionado reside na seguinte questão. Uma vez que se tenha dividido a realidade em níveis científicos estanques, completos e autônomos em si próprios, como se pode juntá-los novamente? Outros têm atacado a noção de níveis autônomos, argumentando que não há indivíduo alheio à cultura e que, portanto, todo o conceito de níveis é inválido. Opler resume esta objeção afirmando que, abre aspas, a verdade é que nenhum ser humano é mero organismo, a não ser que ele seja um embrião ou um imbecil. Fecha aspas. Em suma, a visão de que a realidade é dividida em níveis autônomos não só parece ser metodologicamente não demonstrável, como implica desnecessariamente um modelo desfavorável do homem. Neste sentido, portanto, muitos antropólogos têm abandonado esta concepção. A reitificação da cultura tem sido criticada como mística, um resquício do romantismo idealista alemão do século XIX. Franz Boas, o próprio professor de Kroeber, que acreditava firmemente no empirismo, criticou o supra-orgânico, dizendo que, abre aspas, parece-me desnecessário considerar a cultura como uma entidade mística que existe fora da sociedade, alheia a seus mensageiros individuais e movendo-se por sua própria força. Fecha aspas. Edward Sapir concordou com a crítica de Boas, argumentando que, abre aspas, não é o conceito de cultura que é sutilmente equivocado, mas sim o locus metafísico para o qual ela é designada. Fecha aspas. Bidney e outros autores também apresentam críticas a essa visão de cultura, como sendo, entre aspas, metafísica e como sendo, abre aspas, um tipo de sina que, em momento da ciência social, tem subjugado a procedência metafísica. Fecha aspas. Críticos mais atuais referem-se ao conceito como, entre aspas, animismo, mitologia, como algo que, abre aspas, agora pode ser sustentado pela ideologia e pela fé, mas não por uma ciência séria. Geralmente, Gertes diz que, abre aspas, a imagem favorita dos etnógrafos românticos é uma unidade supra-orgânica desordenada, onde, dentro de sua abrangência coletiva, o indivíduo simplesmente desaparece em uma nuvem de harmonia mística. Fecha aspas. Dado que a existência do supra-orgânico não pode ser nem aprovada nem refutada, então se torna simplesmente uma questão de fé. Além do mais, isso envolve a rejeição da crença do senso comum na importância das ações de indivíduos reais de carne e osso. Talvez hoje, à luz do fracasso assumido pelos filósofos positivistas da ciência em sustentar seu objetivo de livrar a ciência de toda a, entre aspas, metafísica, definida por eles um tanto imprecisamente como aquilo que não é observável ou testável, não se deve descartar tão impensadamente a afirmação de que a cultura possa ser uma, entre aspas, entidade teórica, legítima, cuja existência deve ser inferida uma vez que não pode ser observada. Embora os antropólogos acima citados possam não ter sido cautelosos o suficiente na formulação de suas críticas, eles estão essencialmente corretos. Há muitas teorias científicas cujas relações com dados empíricos são totalmente superficialmente especificadas que devem ser abandonadas. Na ciência física, o éter luminífero é um exemplo. Na sociologia, a, entre aspas, consciência coletiva de Durkheim, entre aspas, padrões variáveis de Talcott Parsons e a, entre aspas, cultura de Kroeber são exemplos de conceitos impossíveis de serem ligados direta ou indiretamente a dados empíricos, com vista a demonstrar sua essência enquanto agentes causais autônomos. Com base no princípio da parcimônia, ou Oxon razão, uma distinção que acrescente bagagem supérflua ao nosso conjunto de conceitos deve ser eliminada. O conceito de níveis autônomos parece ser um exemplo de um tipo de conceito desnecessário. A retificação da cultura pode ser criticada, portanto, com base no argumento que há pouca evidência empírica para apoiar até mesmo a interferência de um nível autônomo, transcendente. Pressupor tal nível enquanto não provê-lo de nenhum ganho em força analítica gera problemas metodológicos sérios. A tentativa de Kroeber de substanciar sua teoria em uma série de estudos empíricos falhou. Apesar de ter observado tendências recorrentes na moda feminina durante o período de 300 anos, não foi capaz de demonstrar que este padrão poderia ser explicado pelo supra-orgânico. Em seu estudo,
The Configurations of Culture Growth. Ele juntou dados de sociedades tão variadas como da Mesopotâmia, Índia, Japão, China, Grécia, Roma e Europa, demonstrando que tais sociedades tinham, abre aspas, características comuns de crescimento, fecha aspas, de elementos culturais como a escultura, pintura, teatro, literatura, filosofia e ciência. Ele tentou demonstrar que as sociedades desenvolvem configurações culturais irregularmente, e que tais coisas como os talentos concentram-se durante certos períodos de crescimento da cultura. Entretanto, Kroeber não conseguiu demonstrar uma uniformidade nos padrões que poderia ter conferido maior peso à sua noção de supra-orgânico. Ele foi obrigado a admitir que, abre aspas, ao rever o terreno percorrido, eu gostaria de dizer de início que não vejo nenhuma evidência de nenhuma lei verdadeira nos fenômenos tratados, nada cíclico, regularmente repetitivo ou necessário. Leslie White, uma outra figura importante do supra-orgânico, também não foi capaz de explicar sua teoria em seus trabalhos empíricos. Conforme aponta Wolff, ele usou a sua noção de cultura como supra-orgânica apenas em suas afirmações programáticas. Sua pesquisa substantiva consistia em descrições detalhadas das tribos indígenas do Sudoeste. Sua teoria nunca veio dar suporte ao seu trabalho empírico, uma vez que sua noção de cultura não é operacional. Esta grave limitação poderia ter sido ignorada, caso o conceito de cultura demonstrasse ter poder analítico suficiente para justificar as até então não comprovadas suposições contidas na teoria. O supra-orgânico implica uma visão de homem como relativamente passivo e impotente. Se o indivíduo é considerado atomístico e isolado, então as forças aglutinadoras entre os homens devem ser externas a eles. Os supra-organicionistas não entendem que, abre aspas, a cultura é o trabalho da humanidade. Temos a impressão que ela é autônoma, só porque é anônima. Fecha aspas. É possível encontrarmos frequentemente efeitos imprevisíveis de ações, consequências que, por vezes, estão em oposição direta às intenções de um indivíduo que, por sua vez, pode ter sido instrumento dessas ações. Entretanto, como Joaquim Israel já disse, a existência de tais efeitos autônomos não implica a existência de um objetivo, no sentido de fatores não humanos que se assemelham a coisas, operando independentemente da ação humana. Eles implicam tão somente falta de visão, inteligência e motivação humanas. Na medida em que os geógrafos culturais consideram que a cultura seja uma força determinante, outros tipos de explicação não parecem ser necessários. Por isso, muitas questões importantes são excluídas. Existe pouca ou nenhuma tentativa de acharmos evidências empíricas de processos através dos quais os padrões culturais são gerados. De acordo com Félix, abre aspas, ao abordar a cultura como um processo supra-orgânico, não é necessário lidar com as complexidades das decisões humanas. O animal humano recebeu uma cultura, enxerga a realidade através dos olhos de sua cultura e age de acordo com a mesma. Fecha aspas. Os indivíduos que fazem escolhas, interagem, negociam, impõem restrições uns aos outros são, dessa forma, ignorados em grande parte. Quando as instituições são vistas como produtos da cultura, muitas vezes esquece o fato de que elas são o resultado da interação social e frequentemente representam os interesses de alguns grupos em oposição a outros. A consequência mais séria de se atribuir um poder casual à cultura é o fato de que ela torna obscuros muitas questões importantes relativas à origem, transmissão e diferenciação de, entre aspas, características culturais dentro de uma população. Há uma falta surpreendente de muitas espécies de variáveis explanatórias empregadas em outros subcampos da geografia e em outras ciências sociais. Por exemplo, há pouca ou nenhuma discussão a respeito da estratificação social, de interesses políticos de grupos específicos e dos conflitos que surgem de seus interesses opostos. Da mesma forma, há pouca discussão sobre políticas de governo e de outras instituições ou sobre os efeitos das organizações empresariais e das instituições financeiras sobre a paisagem. Muitos desses itens são vistos como, entre aspas,
dados, como características culturais de um povo, não analisados sob qualquer prisma ou usados como explicações. Diz-se que a cultura, que presumivelmente inclui os fatores acima, produz tais efeitos sobre a paisagem. Desta forma, frequentemente, não se dá a devida atenção às interações dos homens ou das instituições. Deve-se observar, entretanto, que Wagner aponta para esta lacuna e sugere que no futuro os geógrafos culturais dirijam seus estudos para as instituições nas quais um dado comportamento ocorre. Em suma, o mundo descrito pelos geógrafos culturais é um mundo no qual o indivíduo está em grande parte ausente, onde o consenso prevalece, onde os desvios são ignorados. É um mundo intocado pelos conflitos interculturais. Assim, a não intencional consequência da teoria supraorgânica tem sido desencorajar a investigação de importantes questões relativas à interação social, atribuindo explicações a uma entidade transcendental. A internalização da cultura. Sob a égide do supraorgânico, valores ou normas típicas são postulados como o mecanismo através do qual um objeto transcendental se traduz em uma forma que pode ser internalizada por indivíduos. Estes valores revelam o que Kroeber e Benedict rotularam de, abre aspas, padrões de uma determinada cultura, fecha aspas. Para Kroeber, a cultura está fundamentada em padrões inconscientes. Alguns geógrafos adotaram esta suposição baseada nos padrões. Spencer diz que, abre aspas, os padrões da cultura criam normas, estilos ou configurações de grupo, fecha aspas. Thomas usa uma variedade de termos para tais padrões, tais como, entre aspas, configurações, entre aspas, forças dominantes, entre aspas, percepção de destino, entre aspas, gênio de uma cultura e, entre aspas, tema cultural. O termo, entre aspas, configuração é o preferido por Zelinsky, segundo o qual, abre aspas, a maioria das normas, limites ou possibilidades de ação humana, desta forma, são estabelecidos tanto pela configuração da cultura quanto pelos dados biológicos ou pela natureza do habitat físico. Apesar de alguns geógrafos culturais terem enfatizado o papel dos valores ou configurações culturais na determinação do comportamento, o geógrafo que dedicou mais atenção a esses aspectos foi Zelinsky. A configuração americana na qual Zelinsky está interessado consiste de, entre aspas, temas ou, entre aspas, valores principais, identificados por eles. Estes valores são, abre aspas, 1. O individualismo intenso, quase anárquico. 2. Alta valorização da mobilidade e da mudança. 3. Uma visão mecanicista do mundo. E 4. Um perfeccionismo messiânico. Fecha aspas. Seguindo as ideias de Kroeber, Kluhon e Talcott Parsons, Zelinsky argumenta que estes valores se internalizam e fazem com que as pessoas comportem-se de uma certa maneira específica. É dessa maneira que a cultura produz o comportamento. Como exemplo, Zelinsky nos diz que o tema da mobilidade e mudança produziu a música do jazz. Zelinsky alega que a internalização dos valores cria um tipo modal de personalidade, que pode também ser chamado de, entre aspas, caráter nacional. O autor acredita que a visão de mundo mecanicista explica o fato de que os americanos preferem a, entre aspas, eficiência, a, entre aspas, limpeza e, entre aspas, aquilo que é grande, além de explicar seu, abre aspas, padrão de personalidade fortemente extrovertido, fecha aspas. Zelinsky vai além, quando alega que este padrão de valor transforma as pessoas em entidades quase máquinas, que necessitam ser mantidas como verdadeiras máquinas. Citação. As pressões dentro do ambiente cultural tendem a moldar as pessoas em unidades flexíveis, ajustáveis, alegres, conformáveis para operarem tanto na esfera social quanto na esfera econômica. Se é para uma máquina trabalhar bem, suas partes devem ser lavadas, estarem sem poeira, cuidadosamente limpas e polidas. E por essa razão, entre outras, observamos interesse obsessivo na limpeza pessoal. O livro de Zelinsky, The Cultural Geography of the United States, contém muitas referências
Abre aspas, personalidade e o comportamento cultural do homem americano. Fecha aspas. A psique cultural americana e a alma cultural americana. De forma semelhante, Surrey se utiliza de tipos regionais de caráter em The Personality of Mexico. Ele identifica dois tipos de caráter modais no México, alegando que no norte os homens, entre aspas, nascem para se arriscarem, enquanto que no sul o caráter os predispõe para, entre aspas, o trabalho paciente e perseverante. A utilização de tais tipos ideais de normas, valores ou de tipos de personalidade modais pode ser questionada, já que há outros pontos em jogo. Um tem a ver com a utilidade de generalizações extremamente abrangentes, tais como entre aspas, psique cultural americana, ou a personalidade do México setentrional, para serem usadas como objetivos descritivos. Este ponto não é totalmente claro, já que envolve questões de escala e depende dos propósitos de quem usa tais generalizações descritivas. O uso que Sorré faz do tipo de personalidade modal deveria ser questionado somente em razão de sua extrema generalidade. Pode-se ser, com razão, perguntar se há algum valor nas tentativas de reduzir o caráter de milhões de pessoas a alguns poucos traços. Além disso, Surrey não mostra evidências para sua alegação de que uma proporção significativa da população do norte do México, entre aspas, nasceu para se arriscar. Alguns antropólogos levantaram questões acerca da, abre aspas, precisão científica de caracterizações específicas e dos métodos de obtenção das mesmas. Fecha aspas. Tal abordagem tem sido acusada de se caracterizar por seletividade desnecessária e de negligência de dados, considerados inconsistentes nos casos em que estes são pertinentes ao problema enfocado. O ambiente de aprendizagem dos indivíduos frequentemente difere um do outro, em todas as sociedades, exceto as menores e mais primitivas. Qual a proporção de americanos representada pelos 4 valores de Zielinski? Eles se aplicam igualmente aos membros de todos os grupos étnicos e níveis de renda? Como é que aqueles que não estão representados conseguiram escapar à pressão cultural? Talvez de maior importância seja a questão de como os valores surgem e são mantidos. Esta questão não é considerada problemática por este método determinista de explicação. Gertz o caracteriza como, abre aspas, um modo, um arquétipo, uma ideia platônica ou uma forma aristotélica, de acordo com o qual homens verdadeiros são reflexos, distorções, aproximações. Fecha aspas. Gertz alega que tal abordagem leva à transformação dos detalhes vivos em estereótipos mortos e que, ao fim de tudo, obscurece mais do que revela. O segundo ponto tem a ver com o papel de tipos de ideia na explicação. Apesar de controverso, este é um ponto mais claro. Os tipos ideais podem ser usados em explicações como modelos ou esquemas heurísticos, ou seja, como instrumentos na explicação. Há uma tendência, entretanto, e o trabalho de Zielinski ilustra isto de forma clara, de se esquecer que estes são construtores mentais do cientista social, que são abstrações da realidade e, como tal, não deveriam ser interpretados realisticamente, isto é, como coisas reais que existem no mundo e causam eventos, ou que podem ser sujeitos a leis empíricas. Um tipo ideal é um modelo e, como tal, pode sugerir hipóteses ou pode auxiliar na explicação por analogia, pode ser julgado, entretanto, por sua utilidade como numa abordagem instrumentalista e não por sua veracidade na explicação, como seria o caso num argumento realista. O uso que Zielinski faz de tipos ideais e configurações da cultura em explicações causais é obviamente inaceitável, porque implica tratar um conceito instrumental de modo realista. Zielinski alega que os traços típicos ideais, tais como a visão de mundo mecanicista, levam as pessoas a serem eficientes, limpas e extrovertidas. O caráter de verdade atribuído aos tipos ideais e seu papel na tradução do supra-orgânico em comportamento por parte de pessoas que são essencialmente agentes passivos da cultura é muito mais questionável do que o mero uso de algumas poucas características de tipo ideal para descrever uma nação inteira. Este último uso só pode ser criticado por ter utilidade questionável.
enquanto que a interpretação dos padrões típicos e ideais como coisas autônomas e transcendentes, que fazem as pessoas comportarem-se de modo específico, caracteriza uma má utilização do conceito. Zelensky compartilha com a escola da personalidade cultural da antropologia o erro de considerar valores e normas típicos ideais, presumivelmente derivados da observação casual do comportamento de certos grupos dentro da cultura e usá-los para explicar o comportamento. Ao criar um tipo ideal a partir de observações empíricas e depois usá-los para explicar observações semelhantes, produz-se uma tautologia, isto é, ao mesmo tempo uma forma circular e grosseira de retificação e certamente uma utilização errônea de tipos ideais. A premissa da homogeneidade. Por trás de grande parte do trabalho desenvolvido pelos geógrafos culturais, esta pressuposta a ideia de homogeneidade dentro de uma cultura. Os geógrafos culturais têm optado por fazer pesquisas em áreas rurais relativamente primitivas para distinguir uma maior homogeneidade. A maior parte do trabalho de Sorré foi realizada nas regiões rurais do México, ou nos, abre aspas, confins mais longínquos da temporalidade humana, fecha aspas, para que uma suposição de homogeneidade fosse feita ou tivesse que ser feita devido à escassez de dados. De forma semelhante, o estudo de Wagner sobre Nicoya e o de Mixel, Norte Marrocos, foram sobre áreas rurais. Akshan sugere que, para se ensinar geografia cultural em campo, é melhor direcionar o estudo para uma área primitiva e isolada. Alguns geógrafos culturais que estudaram sociedades complexas, como as dos Estados Unidos, também assumem a homogeneidade. Zelensky alega que existe uma, entre aspas, cultura nacional unificada e que, abre aspas, existe um grau surpreendente de uniformidade relativa entre as várias regiões e segmentos sociais do país. Fecha aspas. No passado, muitos antropólogos culturais também assumiram a homogeneidade e foram criticados por isso. Os críticos desta posição alegam que até mesmo as sociedades primitivas existe menos homogeneidade do que se acredita. Wallace diz que na ideia de comportamento uniforme está implícito o conceito de cultura. Benedict acredita que esta visão surgiu porque a cultura se identificava como uma, abre aspas, unidade tribal, holística, que então pressupunha-se estar presente em todos os grupos humanos. Fecha aspas. Durante os anos 30, esta foi a visão do comportamento homogêneo dentro de uma cultura integrada que levou os antropólogos a pensarem na mudança como algo infrequente, consistindo de forças externas à cultura. Durante esta época, portanto, a difusão gozava de grande popularidade como uma explicação para a mudança e os conflitos de interesse não eram enfatizados. Recentemente, Wagner enfocou o assunto em relação ao trabalho dos geógrafos culturais. Citação: sem imprecisão e obscuridade são folhas na história da cultura, afirmo que estas duas características podem também permear os estudos culturais. Nossos objetivos são, via de regra, ou indivíduos que acreditam-se, pensam ou se comportam virtualmente da mesma forma, como na abençoada comunidade pequena, ou são povos e nações que de forma semelhante são considerados homogêneos. Na melhor das hipóteses, derivamos nossa personalidade e caráter através de regiões como o, entre aspas, sul. Fazendo-se grandes agregações, pode-se falar de culturas nacionais. O maior atributo de um conceito tão amplo é a sua inutilidade. Wagner prossegue sugerindo que os geógrafos culturais abandonem a sua posição de homogeneidade e concentrem-se sua atenção sobre a escala da instituição, que, segundo ele, é o nível crítico nas complexas sociedades modernas. O autor termina seu artigo declarando que, abre aspas, passou a era em que se faziam agregações cruas de dados, fecha aspas. Sugere ainda que os geógrafos têm que se distanciar dessa, abre aspas, posição mecanicista e agregativa de menor sofisticação, fecha aspas. Quando a cultura é definida como a força ativa e o indivíduo como recipiente passivo, a homogeneidade será assumida, porque os indivíduos serão páginas em branco, sobre as quais o padrão cultural será impresso. Portanto, um ataque à suposição da existência de homogeneidade
atinge o cerne da teoria supraorgânica da cultura. Hábito: o mecanismo para a internalização da cultura. A última grande suposição associada ao conceito supraorgânico de cultura é o condicionamento pavloviano. Os antropólogos do início do século XX sugeriram esta ideia como um mecanismo através do qual os valores culturais tornaram-se internalizados pelos indivíduos. Esta posição foi adotada de forma consciente, ou mais provavelmente não consciente, pelos geógrafos culturais, que se referem ao conceito como comportamento habitual. De acordo com Wax, abre aspas, a falha trágica na abordagem, entre parênteses, de Boas, a antropologia cultural reside no fato de que ele adotava uma psicologia mecânica simplista. Fecha aspas. No capítulo intitulado Stability and Culture, de sua Anthropology and Modern Life, Boas enfatiza que as ações humanas poderiam ser explicadas através do hábito que deriva de condicionamento nas primeiras fases da vida. O autor adotou a posição behaviorista, que advoga que o hábito deve ser construído não por meio de pensamento, mas da atividade. O pensamento relativo à atividade habitual era normalmente visto como racionalização pós-factual. A visão de Boas foi passada a seus alunos Lower e Kroeber, de modo que, como destaca Vogler, citação, os novos deterministas históricos culturais baseavam-se no behaviorismo para prover o esteio psicológico dos processos de inserção do homem na cultura. As evidências do condicionamento apresentadas por Pavlov foram aceitas casualmente como sendo bastante congruentes com o processo cultural, enquanto as interpretações freudianas, que enfocavam as relações do indivíduo diante dos processos culturais de uma forma geral, foram severamente ressachadas ou ignoradas. Assim sendo, durante a primeira metade do século XX, foi disseminada uma visão de cultura baseada na criação inconsciente de padrões que moldavam as motivações dos indivíduos. Enfatizou-se a importância dos hábitos motores em detrimento dos processos intelectuais e afirmou-se a existência do vínculo emocional do indivíduo com a tradição. O homem era visto não como um agente com atuação deliberada, mas sim como se fosse impulsionado por, entre aspas, estados afetivos. O discurso de Surrey na Association of American Geographers em 1941, ele se referiu ao hábito como sinônimo de cultura, afirmando que, abre aspas, podemos reescrever a antiga definição da relação humana com o meio ambiente, como a relação do hábito para com o habitat. Fecha aspas. Muitos outros também adotaram a noção de cultura como comportamento habitual, enfatizando o fato de que este comportamento habitual é aprendido. Surrey afirma que, abre aspas, a cultura é a atividade aprendida e convencional de um grupo que ocupa uma determinada área. Fecha aspas. Afora Surrey, Wagner e Mitchell, Wagner e Zelinsky, definem cultura como um comportamento habitual aprendido e elaboram suas definições em termos muito semelhantes. Enquanto a noção de condicionamento cultural está implícita na obra desses geógrafos culturais, que aceitam a noção da primazia da ação habitual, alguns geógrafos são bem explícitos ao optarem pela adoção da teoria do condicionamento. Zelinsky, por exemplo, nos remete à definição de cultura proposta por Kroeber e Curran, como, entre aspas, elementos condicionantes da ação. Ele acrescenta que, abre aspas, cada grupo cultural tem em comum um conjunto de traços, que é adquirido geralmente de forma inconsciente durante os primeiros meses e anos da infância. Fecha aspas. Ele completa afirmando que os americanos estão, entre aspas, condicionados a aceitar o individualismo, que são caracterizados pela, entre aspas, conformidade do cordeiro, que tem, abre aspas, ideias geralmente inconscientes em relação ao modo apropriado de se construir uma morada, fecha aspas, que, abre aspas, refletem as noções primordiais da morfologia doméstica, fecha aspas. Além disso, Zelinsky nos informa que os habitantes da Nova Inglaterra têm uma, abre aspas, predisposição cultural contra a violência pessoal, fecha aspas. E, finalmente, de que a formação da cultura é, em sua grande parte, citação, negociada nos obscuros níveis subterrâneos da consciência.
como uma série de alterações extremamente graduais e sutis no modo de pensar e sentir, no impulso em resposta a alterações básicas na estrutura socioeconômica e nos padrões ecológicos. Como já vimos, a utilização do condicionamento cultural por Zelinsky é paralela àquela do supra-organizacionista na antropologia, não só pela ênfase dada à ação habitual aprendida, como também ao inconsciente. Tendo em vista que alguns geógrafos culturais voltaram sua atenção a países como Estados Unidos, a suposição de que há padrões comportamentais habituais uniformes para todos os habitantes se tornou claramente sustentável. A partir daí, a atenção voltou-se para os papéis desempenhados pelos indivíduos. Em suas anotações de um seminário oferecido por Sorré em 1963, Newcombe cita Sorré quando este diz que, abre aspas, numa supercultura complexa observamos diferentes papéis e status. Fecha aspas. A noção de papéis permite que se conceba a ideia de ação em termos de comportamento habitual numa sociedade altamente segmentada. Por este método, pode-se transferir as pressuposições de ação habitual e de homogeneidade de uma sociedade simples para uma sociedade complexa. Na teoria dos papéis, a noção de que as pessoas agem de acordo com os de sua cultura de tal modo refina que seus comportamentos, ao nível de serem prescritos por uma cultura como um todo, são prescritos por seus papéis dentro dela. Há pequena diferença entre essas perspectivas, já que ambas se apoiam na cultura como um objeto transcendental, preponderante e na teoria do condicionamento. Elas estão próximas, pelo menos nesse aspecto. A sociologia estrutural fundamentalista de Talcott Parsons. Para o supraorganicista, o homem é geralmente uma criatura não inventiva. Normalmente, sua criatividade é vista como se confinada à criação inicial da cultura, e a partir disso, seu comportamento pode ser amplamente explicado pelo condicionamento a hábitos. A imagem do homem como objeto influenciado e condicionado por uma força externa é baseada no que Wrong denomina, entre aspas, concepção superracionalizada do homem. Sem dúvida, a ação habitual e inconsciente é apenas um aspecto do comportamento humano. Outros aspectos são a escolha individual e a criatividade. Entretanto, esta escolha não é totalmente irrestrita. Ela é restringida não por misteriosas forças sobre-humanas, mas por condições econômicas e sociais especificáveis. Essas condições não são autônomas, mas analisáveis no âmbito da atividade individual ou de grupo. Tais limitações devem ser encaradas como problemáticas, isto é, devem ser investigadas. Antropólogos e geógrafos culturais tendem a superestimar o comportamento condicionado, produzindo assim o que foi criticado como sendo uma visão empobrecida do homem. A teoria supraorgânica de Kroeber foi rotulada por Bardeen como anti-humanista, enquanto Felix sugere o mesmo ao afirmar que Kroeber considera a cultura como se o homem não existisse. Wagner argumenta que modelos antropológicos retificados como esses tornam efetiva, abre aspas, a metamorfização da vida em cultura, fecha aspas, e de tal forma geram um curto-circuito na potencialidade criativa do significado e empobrecem a experiência social. Jacques Ellul condena o anti-humanismo em tais modelos estruturais que, abre aspas, decididamente consideram o homem ao mesmo tempo em que reduz a um sistema e uma interação de forças. Fecha aspas. Para um conceito não retificado de cultura. Após 1940, aproximadamente, desenvolveu-se um consenso crescente na antropologia cultural americana de que os indivíduos não eram meramente autônomos condicionados. Na verdade, como destaca Cassie, a atenção voltou-se para a questão de como os indivíduos, interagindo com outros através de instituições, criam, mantêm e, por sua vez, são modificados por seu ambiente. Enfatizou-se progressivamente a maneira como os indivíduos exercem a escolha, como são estrategistas que manipulam os contextos nos quais se acham inseridos. Esse é um conceito bem diferente de homem, que enfatiza a consciência, o interesse pessoal, valores e expectativas diferenciados, e o papel dos indivíduos no processo da mudança.
Diversos antropólogos recentemente perceberam a necessidade de uma abordagem que possibilite o entendimento da relação entre a cultura e o indivíduo, na qual a cultura constitui um contexto para, e não um determinante de escolhas. Focaliza-se não só a liberdade, como também a restrição, o comportamento consciente e inconsciente e a manipulação consciente das crenças incontestáveis de alguns indivíduos por outros. Poderíamos dizer que as pessoas permitem que as prescrições culturais ditem seu comportamento porque eles as veem como abstrações, não por serem realmente autônomas. Por exemplo, no caso de um dos, entre aspas, 4 valores de Zelensky, o individualismo pode ter um impacto no comportamento dos americanos, não por ser parte de qualquer mecanismo pelo qual uma cultura supraorgânica determina o comportamento, mas porque muitos americanos acreditam que o individualismo é uma característica americana e, portanto, agem de acordo com essa crença. O que se denominou, entre aspas, cultura pode ser reduzido à interação entre as pessoas. As interações de um indivíduo com outros modelam a natureza do seu ser. Portanto, este indivíduo é, em parte, um produto desse contexto, bem como um produtor e sustentador desse contexto. Tudo isso vem sendo propósito para simplesmente dizer que, enquanto as crianças, por exemplo, são socializadas por seus pais, professores e amigos, no sentido de aceitar um conjunto de valores que por sua vez pode ser passada para seus filhos. Muitas crianças, à medida que crescem e são expostas a outras ideias, podem rejeitar-se frequentemente ou fazer as ideias que lhes foram passadas na infância. Em outras palavras, os indivíduos são mais autônomos do que os indivíduos completamente socializados, postulado pelos geógrafos culturais. Dentro dos limites das obrigações sociais e institucionais, o indivíduo procura e escolhe o meio a uma profusão de opções oferecidas pelos vários mundos sociais com os quais ele está familiarizado. O termo cultura poderia ser poupado se não fosse tratado por si próprio como uma variável explanatória, e sim usado para expressar contextos para ação ou conjuntos de acordo entre pessoas em vários níveis de agregação. Tais contextos podem, na verdade, parecer como coisas em si próprias, proporcionando assim a natureza do mundo. Em qualquer sociedade não há um único contexto, em si uma série de contextos em uma variedade de escalas. Indivíduos e grupos distintos dependendo de seu acesso ao poder a outros recursos que eles tenham. São diferencialmente capazes de organizar e modificar esses diferentes contextos. Alguns provocam um impacto sobre o contexto imediato de sua vizinhança, enquanto os ricos e poderosos podem deixar sua marca em nível nacional. Esses contextos frequentemente se originam no passado distante, fazendo com que pareçam remotos para pessoas que agora os aceitam, muitas vezes incontestáveis, como regras para a ação. No entanto, isso não é evidência para a autonomia de processos de larga escala. Simplesmente reflete a opacidade de interações complicadas e a alienação do homem em relação às suas criações coletivas. De acordo com Clifford Geertz, talvez o melhor porta-voz dessa nova visão de cultura, a cultura não é, entre aspas, um poder algo que se pode de maneira casual ser atribuído a eventos sociais, comportamentos, instituições ou processos. É um contexto, algo dentro do qual eles podem ser inteligentemente descritos. Fecha aspas. Pode-se aí a sugerir que a cultura, em vez de ser vista como uma poderosa força autônoma, deve-se ser considerada como um conjunto de tradições e crenças que podem orientar a ação, especialmente quando definidas pelos próprios agentes como modos de comportamento, entre aspas, naturais ou, entre aspas, corretos. Devem-se focalizar as interações complexas que possam ser mais ou menos organizadas ou formalizadas entre os indivíduos e grupos que produzem essas regras visando o comportamento dentro de um certo contexto cultural. Conclusão. Em resumo, pode-se caracterizar os vários erros associados ao uso da teoria supraorgânica da cultura como sendo de natureza ontológica ou empírica. Minha posição é de que a separação do indivíduo da cultura é um erro ontológico. É um caso de antropoformismo, de reitificar um construto mental e atribuir-lhe autodireção.
e poder sobre os homens que é puramente fictício. Ademais, isto envolve a rejeição de modos de pensar do senso comum, sem ganhar poder analítico. A suposição de homogeneidade dentro de uma cultura é uma generalização empírica que não parece ser justificável em termos de expansão do processo teórico. O uso do homem genérico e tipos de personalidades modais como mecanismos casuais é mais um caso de reitificação. Um problema ainda maior é no fato de que eles impossibilitam a pesquisa de importantes questões. Além disso, a teoria pavloviana de condicionamento mostrou-se inadequada para explicar dados de pesquisas empíricas. Talvez mais esclarecedor do que essas críticas específicas seja o fato de que, na perspectiva geral sobre a cultura, não vem sendo adotado nenhum questionamento. Quer dizer, com raras exceções, os geógrafos culturais parecem estar indiferentes a controvérsias na antropologia sobre esta teoria. Poderíamos acrescentar que este fracasso na defesa do uso de uma teoria obsoleta é geral, e não só restrito à geografia cultural. Uma questão importante persiste: que valor, se algum, tem a noção da cultura para a geografia? A presente crítica não nega que haja valor no uso do termo cultura. No entanto, ela de fato rejeita a atribuição de status ontológico autônomo ao conceito. Ela sugere que a cultura definida como entidade supra-orgânica não é apenas convincente, como uma variável explanatória, mas também torna-se um obstáculo para a explicação por ocultar diversas relações sociais, econômicas e políticas problemáticas. As críticas ao supra-orgânico se aplicam aos trabalhos empíricos na geografia cultural, bem como às afirmações programáticas. Grande parte da pesquisa empírica de Sorré deve merecer a atenção e os elogios que recebeu. Entretanto, como uma escola, entre aspas, salcriana, ou geografia cultural de Berkeley, é desnecessariamente limitante nas questões que pode abordar. E mais importante, no âmbito das variáveis explanatórias com as quais ela pode lidar. Por eliminar de forma explícita a discussão a respeito do indivíduo e por lidar apenas com o efeito material do homem em geral, o homem genérico, ou o conjunto de todos os homens de uma região, depara-se com duas opções apenas. Pode-se negar a explicação como meta e se decidir pela, entre aspas, descrição, que é, de certa maneira, diferente da explicação. Deve-se depender de um conjunto maior como a cultura, como uma variável explanatória. No entanto, a distinção entre explicação e descrição não é de forma alguma clara. Por outro lado, como Sorré corretamente postulou, a descrição histórica pode ser explicação. Por outro lado, uma mera sequência de eventos não é necessariamente explicação, especialmente quando os fatores mais importantes são omitidos. Ao negar-se a considerar a ação do indivíduo como uma preocupação legítima dos geógrafos, deve-se ou reitificar o homem, transformando-o em ideal. Entre parênteses, o homem genérico. Reitificar a cultura ou rejeitar a explicação como uma meta. Poderá o conceito de cultura ser preservado? Nem todos os geógrafos culturais tratam consistentemente a cultura como uma entidade supra-orgânica. Ela é frequentemente usada como termo abrangente para expressar o modo de vida das pessoas. Este fato em si pode não causar nenhum problema. Qualquer tentativa de preservar a cultura como um conceito explanatório, por defini-la desta forma, ainda que despojada de um status ontológico independente, fracassa. É tautológico explicar qualquer coisa sobre um grupo de pessoas por meio de referência a uma noção que supostamente cobre todas as características do grupo, incluindo-se por definição aquilo que deve ser explicado. Tal definição de cultura pode ser útil apenas para caracterizar o comportamento numa ampla escala comparativa através das, entre aspas, culturas mundiais. Isto, no entanto, pode envolver os problemas mencionados acima, como aqueles que tipos ideais nacionais. A rejeição de uma noção reitificada de cultura pode implicar uma certa convergência entre a geografia cultural e a geografia social. Se a cultura não for mais vista como um objeto autônomo que requer um nível de investigação autossuficiente, e assim como contexto para interação social, então a distinção entre geografia social e a cultural cai por terra. Em vez de estudar uma, entre aspas, coisa chamada cultura,
A pesquisa estaria focalizada em indivíduos e grupos à medida que eles interagem com seu ambiente físico em vários contextos sociais e institucionais em uma variedade de escalas. A ênfase na explicação social, psicológica e ocasionalmente política, encontrada na geografia social, valorizaria a paisagem, seja como artefato ou como estética, enfatizada pela geografia cultural. A tradição homem-terra, embora forte na geografia cultural, é atualmente fraca na geografia social, devido à preocupação central com aspectos espaciais de problemas urbanos. Uma fusão dessas duas sub-áreas da geografia seria mutuamente benéfica, e se a definição tradicional dos geógrafos culturais de geografia como estudo da relação entre o homem e o meio ambiente fosse mais enfatizada na geografia social. O, entre aspas, homem, é claro, nesse caso não é o homem genérico desincorporado da geografia cultural ortodoxa, e sim indivíduos e grupos de indivíduos em relação a específicas paisagens sociohistóricas. Agradecimentos. Sou grato a Warren Burgess, Departamento de Filosofia, Universidade de British Columbia, Clifford Jarrett, Instituto de Estudos Avançados, Princeton, L. Gerson, Pragmatica System, São Francisco, John Hopkins, Departamento de Filosofia, Universidade de Syracuse, Alston Strait, Departamento de Sociologia, Universidade da Califórnia, São Francisco, e aos seguintes geógrafos: John Agnew, Nancy Duncan, Colin Harris, David Larry, Donald Manning, Milton Newton, David Robin, Mervyn Samuels, David Soper e Philip Wagner por seus úteis comentários das versões iniciais deste artigo. Agradeço também ao Canada Council por me oferecer uma bolsa de estudos que me permitiu completar este estudo. Notas. Traduzido por Beatriz Joaxaba e Maria Foucault. Entre aspas. The Superorganic in American Cultural Geography. Fecha aspas. Annals of the Association of American Geographers, 70,1980, página 181 a página 198. Os editores agradecem à Association of American Geographers pela autorização para traduzir para a língua portuguesa e publicar este artigo.